João, Evangelho, capítulo de número 1, versos de 1 até o verso 14. E diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por seu intermédio. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Amém? Glória a Deus. Queridos, cada evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, retrata Jesus de forma específica. Eu quero falar hoje sobre o tema quem é Jesus. Cada evangelho apresenta Jesus de forma diferente, específica. Por exemplo, Mateus escreve para dizer que Jesus é o rei dos judeus. Já Marcos escreve dizendo que Jesus é o servo de Deus. Lucas escreve o evangelho para dizer que Jesus é o homem perfeito. E João escreve o evangelho para dizer que Jesus é Deus. Quem é Jesus? Nesse texto que nós lemos, eu queria que você deixasse aberta a sua Bíblia. Não feche a sua Bíblia, a gente vai expor o texto que foi aqui lido. O apóstolo João, nesse texto, faz 7 grandes afirmações sobre a pessoa de Jesus Cristo. Quem é Jesus? João faz 7 grandes afirmações sobre Jesus. E a primeira afirmação de João, é interessante que, geralmente quando a gente começa um sermão, ou quando começa uma palestra, a homilética nos instrui a gente começar do ponto fraco ao ponto forte, ou do ponto menor ao maior. E João quebra essa regra, porque a primeira afirmação de João é a afirmação mais absoluta, é a maior afirmação de todos os tempos. No verso 1, João faz a primeira afirmação de Jesus, dizendo que Jesus é Deus. Ele diz: um princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essa é a primeira grande declaração de João sobre Jesus. Jesus não é nada menos do que Deus. Ele não é um Deus menor, ele não é um simples ser criado, ele não é coautor, ele é Deus, ele é Jeová, ele é Yahvé, ele é o Eu Sou, ele é o Todo-Poderoso, ele é Deus. E por que é que João afirma isso logo de primeira mão? Jesus é Deus. Porque muitas pessoas, muitos indivíduos, muitas correntes teológicas e filosóficas da época negavam a veracidade da divindade de Jesus. Alguns, durante a época de Jesus, alguns o chamavam de embusteiro ou enganador, lá em Mateus capítulo 27, versículo 63. Outros diziam que Jesus desencaminhava as pessoas, as multidões. Ainda outros diziam que ele era apenas um homem bom, como está escrito em João capítulo 7, versículo 12. Alguns declaravam que Jesus era apenas um dos profetas, como Jeremias ou Elias. Está registrado em Mateus capítulo 16, verso 14. Mas nos tempos da igreja primitiva,
havia muitas correntes filosóficas que negavam a divindade e o nascimento virginal de Cristo. Por exemplo, nós tínhamos, na época da igreja primitiva, havia uma corrente filosófica chamada de arianismo. Ário argumentava que Cristo não partilhava da mesma essência do Pai, da mesma substância, mas que Jesus foi criado, dizia Ário. Ele foi criado por Deus, portanto, ele era como uma das criaturas de Deus. Havia também outra corrente chamada de os ebionistas, o ebionismo. Os ebionistas afirmavam que Jesus de Nazaré era o Messias, porém negavam a sua divindade e também negavam o seu nascimento virginal. Uma corrente muito forte na época, que influenciou muito a igreja, era o gnosticismo. Ainda hoje, o gnosticismo afirmava que era impossível que Jesus fosse Deus. Por quê? Porque o gnosticismo dizia que o corpo, a carne, é a sede do mal. Então, Deus, como sendo puro, não podia se encarnar na sede do homem, do corpo homem, porque a sede do homem, o corpo é má. Então, ele não podia ser Deus. Hoje, as Testemunhas de Jeová e diversas outras igrejas, religiões, seitas, afirmam que Jeová é o Deus Todo-Poderoso, mas Jesus é apenas um Deus menor, como eles dizem. Jesus foi criado por Deus assim como todas as coisas. Porém, não é isso que a Bíblia ensina. Veja o que a Bíblia ensina sobre a divindade de Jesus. Apenas alguns argumentos, apenas bíblicos, deixando os filosóficos de lado. Por exemplo, a Bíblia diz que o nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome. E diz que todo joelho se dobrará diante dele, e toda língua confessará que ele é o Senhor. Filipenses capítulo 2, versos 9 a 11. Segundo lugar, a Bíblia também diz, em Colossenses capítulo 1, verso 15 a 17, que Jesus é a imagem do Deus Todo-Poderoso, e que ele é o primeiro de toda a criação, ou seja, ele é o primogênito, ele tem a primazia. E diz mais esse texto que em Jesus foram criadas todas as coisas que estão nos céus e sobre a terra, visíveis e invisíveis. Em terceiro lugar, Hebreus capítulo 1, verso 3 afirma que Jesus é o resplendor da glória de Deus. E diz que ele é a expressa imagem da pessoa de Deus, ou seja, Jesus é a imagem expressa, perfeita da pessoa de Deus. E diz que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Glória a Deus. Amém? Em João 10:30, Jesus disse: eu e o Pai somos um. E essa afirmativa foi tão radical para os judeus, tão pesada, que diz a Bíblia que eles pegaram pedras para atirar em Jesus, porque ele, sendo homem, se fazia Deus a si mesmo. E em Apocalipse capítulo 1, verso 8, diz que Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Então Apocalipse 1:8 é que para Jesus há o Deus Todo-Poderoso. Os discípulos de Cristo confessaram sua fé, que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Portanto, Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Deus, quando se manifestou para Moisés, e Moisés disse: Senhor, meu Deus, o que direi quando o faraó me perguntar quem me enviou? Qual é o teu nome? E Deus disse para Moisés: diz que eu sou, me enviou a vós. Então Deus ficou conhecido como eu sou. E Jesus usou essa palavra diversas vezes. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele disse: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Ele disse: eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. Ele disse: eu sou a água da vida. Ele disse que eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em trevas. Então Jesus usou o mesmo atributo do Pai, fazendo-se o próprio Pai, o próprio Deus. Então essa primeira grande afirmação de João: Jesus é Deus, e ele deve ser adorado como Deus, ele deve ser servido como Deus, ele deve ser honrado como Deus, ele deve ser reverenciado como Deus, porque ele é
Deus. Glória a Deus. Mas a segunda afirmação de João, lá no versículo 3, ele diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus é o Criador de todas as coisas. Jesus é o agente da criação. Hebreus 1, 2 e 3 eu já li para vocês, eu queria ler de novo. Diz que Jesus foi constituído como herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Jesus não só criou todas as coisas, mas Jesus sustenta todas as coisas criadas pela palavra do seu poder. Ou seja, há uma corrente hoje, e essa corrente é bem antiga, chamada de deísmo, que diz que Deus criou todas as coisas, porém Deus abandonou o universo à sua própria sorte. Deus criou as coisas, criou o mundo, criou as estrelas, criou o universo e abandonou essa criação. Mas a Bíblia diz o contrário, que Jesus sustenta a sua criação até hoje. Ele sustenta os passarinhos. Em Mateus capítulo 6, Jesus diz: olhem as aves dos céus, elas não semeiam, elas não trabalham, contudo Deus lhes dá o mantimento diário. Deus sustenta os pássaros, sustenta os animais, Deus sustenta a criação, Deus sustenta o universo, Deus estabeleceu leis que regem o universo, portanto Ele sustenta todas as coisas pela sua palavra. Colossenses 1,16 diz que Ele criou todas as coisas, como eu já mencionei, visíveis e invisíveis, tronos e potestades e principados. Ele criou todas as coisas visíveis que nós vemos e as coisas que nós não vemos, os espíritos. Ele criou todo o universo espiritual e material. Ele não somente criou, mas Ele sustenta pela sua palavra. Então é o que diz o texto: sem Ele, nada do que foi feito se fez. A terceira afirmação de João sobre Jesus está no versículo de número 4, que diz assim: nele estava a vida. Jesus é a vida. É a terceira afirmação de João. Ele é Deus, Ele é o Criador, mas Ele também é vida. Então, se Jesus é vida, irmãos, tudo que está fora de Jesus é morte. E é por isso que Ele afirmou: eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Não há outra verdade absoluta senão Jesus. A filosofia nega a afirmação de uma verdade absoluta, mas a fé afirma que a verdade absoluta é Jesus, porque Ele é a expressa imagem de Deus, Ele é o resplendor da glória de Deus, Ele é a vida. E só temos dois caminhos: a vida, o caminho da vida, e o caminho que leva à morte. Não há uma terceira opção. É por isso que é preciso andar no caminho da vida, andar por Jesus. E no contexto do Evangelho de Jesus Cristo, vida que representa salvação e libertação, e morte representa uma vida eterna longe de Deus. Então, Deus falou várias vezes através dos seus servos: eu coloco diante de vocês a vida e a morte, escolham a bênção ou a maldição, vocês devem escolher. Mas continuando, no versículo 9, João faz uma quarta afirmação sobre Jesus. Ele diz que Jesus é a verdadeira luz. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Jesus é a luz que ilumina o caminho para Deus. Ele é a luz que dissipa as trevas do pecado. Ele é a luz que dissipa as trevas da ignorância. Ele é a luz que nos guia no caminho certo. Ele é a luz do mundo. E quem o segue não anda em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. A luz é vida, a morte é trevas, é escuridão. E a Bíblia diz que Jesus nos tirou do império da escuridão, do império das trevas, e nos transportou para o reino da luz, que é o reino do Filho do seu amor. Jesus é a luz. Quem segue Jesus tem luz, a luz verdadeira brilha na sua alma. Queridos, o crente, o cristão, é aquele que tem a verdade
à sua frente. Isaías diz, quando vocês estiverem pelo caminho, vocês ouvirão uma voz atrás de vocês, dizendo, este é o caminho, andai nele. Então, não dá para errar. A palavra de Deus diz, o salmista no Salmo 119, verso 105, diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e é luz para o meu caminho. Então é a palavra, Jesus é a palavra que tem poder, a palavra que tem autoridade, a palavra que clareia, a palavra que acende, que ilumina, que clareia o caminho a seguir. A quinta afirmação de João está no verso 11 do capítulo 1. No verso 11 ele diz assim, o texto, que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Então a quinta afirmação de João é a seguinte: Jesus é aquele que foi rejeitado pelo mundo. Ele é Deus, Ele é o Criador, Ele é a vida, Ele é a luz do mundo, mas Ele também é aquele que foi rejeitado pelo mundo. Jesus foi rejeitado. Ele foi rejeitado primeiro pelo seu povo, porque Ele veio para o seu povo, mas o seu próprio povo resolveu rejeitá-lo, não recebê-lo. Ele foi rejeitado também pelos religiosos de sua época, pelos fariseus, pelos saduceus. Estes lhe chamavam de fanático, blasfemo, pecador, beberrão e até de possesso de Beelzebu, que significa filho bastardo, filho de prostituição. Jesus também foi rejeitado pela multidão de discípulos. Diz a Bíblia em João que quando muitos discípulos ouviram o discurso de Jesus, o deixaram e já não andavam com ele, porque não suportaram o discurso pesado de Jesus. Ele também foi rejeitado pelas autoridades romanas, que se sentiram incomodadas com a sua pregação. Herodes o Grande quis matar Jesus logo no seu nascimento. Pilatos covardemente o entregou para ser crucificado. Herodes Antipas o escarneceu quando pediu um milagre. Jesus não fez milagre nenhum diante dele, não atendeu seus caprichos. Mas Jesus também foi rejeitado pelas autoridades judaicas. Diz a Bíblia que o Sinédrio forjou testemunhas contra Jesus para acusá-lo. Acusaram-no de blasfemo, cuspiram-lhe no rosto e o levaram a Pilatos para ser morto, para ser crucificado. Mas Jesus, queridos, foi também rejeitado pelos seus discípulos mais chegados. Na sua agonia, na sua maior agonia, ninguém ficou com ele. Todos o abandonaram. Foi rejeitado por Judas, que o traiu covardemente e o vendeu por preço iníquo. Foi rejeitado por Pedro, que o negou veementemente, covardemente, durante 3 vezes, afirmando: eu não sei quem é esse homem, eu não o conheço. Diz a Bíblia que ele jurava e ele praguejava. O discípulo que andava com Jesus, o discípulo amado. E finalmente, Jesus também foi rejeitado por Deus, quando na cruz se fez pecado por nós, quando se fez maldição. Diz a Bíblia que a hora 9, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E aí a Bíblia diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, Gálatas 3,13, fazendo-se Ele mesmo maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E aí, na agonia de Jesus, levando os nossos pecados, fazendo-se maldição por nós, Deus Pai o deixa só por alguns momentos, instantes na cruz, e Ele grita em agonia. Sim, Jesus foi rejeitado. Ele veio para o que era seu, mas o que era seu não recebeu Jesus. Agora, glória a Deus, que é o versículo 12. Mas, porém, contudo, a todos quantos receberam, Ele deu o poder de serem chamados ou feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Glória a Deus. Pode aplaudir Jesus. Jesus recebe como filho todos aqueles que o aceitam, aqueles que abrem o coração,
Aqueles que dizem, reinem em mim, Jesus. E diz o texto, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E é isso que a religião desconhece. Porque quando Nicodemos foi visitar Jesus de noite, com medo dos judeus religiosos, ele disse, mestre, eu sei que tu és bom vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que o Senhor faz, se Deus não for com ele. E Jesus diz, Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Nicodemos era religioso, era versado na Escritura Sagrada. Nicodemos era um homem que fazia cultos e que conhecia a liturgia judaica, mas não sabia nada sobre a vida nova, sobre o novo nascimento, porque todos os que recebem Jesus nascem de novo, se tornam novas criaturas, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, porque eles não nasceram do sangue, não nasceram da carne, nasceram do Pai. Uma semente divina veio ser plantada no coração daqueles que recebem Jesus, uma unção de Deus veio e se plantou dentro de nós, daqueles que o aceitaram. Aquele que recebe Jesus é adotado como filho na família de Deus e recebe vida eterna. É por isso que somos filhos de Deus, porque Deus nos adotou em Cristo. E aí somos irmãos de Jesus. E porque somos irmãos de Jesus, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros do lado de Cristo. E é por isso que a Bíblia fala que nós estamos sentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, queridos, isso é muito forte na Bíblia. E a gente precisa entender o sentido dessas coisas. Porque quando Deus olha para nós, Ele olha para Jesus. Quando Deus olha para nós, Ele olha via Jesus. E é por isso que Paulo diz em Romanos 8:1, que já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então não é por causa de nós, é por causa de Jesus que pagou a nossa maldição, que se fez maldito por nós, que clamou intensamente na cruz. Ele carregava todo o peso do nosso pecado. E aí quando Deus olha para nós, Ele olha para Jesus, Ele olha para o que Cristo fez na cruz, e Ele está plenamente satisfeito por causa do sacrifício perfeito feito na cruz. Aquele que recebe Jesus é declarado filho de Deus, e os seus pecados são perdoados. Aquele que recebe Jesus é salvo e tem a vida eterna. E é por isso que em Atos 4:12, Pedro diz um discurso lá, que não há nenhum outro nome debaixo do céu pelo qual importa que sejamos salvos. É só Jesus. Não há outro título, não há outro nome, não há outro Deus, não há outra pessoa, não há outro santo, não há outra religião. Aliás, quem salva não é religião, é Jesus. E é por isso que a gente precisa se apegar a Jesus, porque Ele é o Salvador. Paulo diz em Timóteo 2:5, primeira carta, que não há nenhum mediador entre Deus e os homens a não ser Jesus. Então é tudo por Ele, é tudo para Ele. Romanos 11:28, 36, aliás, Paulo diz, tudo é para Ele, tudo é por Ele, tudo é para Ele, glória pois a Ele eternamente, amém. Glória a Deus. É por isso que a igreja de Jesus Cristo, a igreja cristã, é a igreja que adora Jesus, porque Ele é Deus, porque Ele é luz, porque Ele é Salvador, porque Ele foi rejeitado, mas Ele foi abraçado por tantos. E a Bíblia diz que João olha, lá em Apocalipse, ele tem uma grande visão, e ele vê as pessoas entrando no céu, e são multidões que não se podem contar, de todo povo, língua, tribo e nação, recebendo a vida eterna, entrando no céu com Jesus para reinar com Ele. São multidões e multidões de pessoas que receberam Jesus como Salvador e são perdoados e são justificados pela fé em Cristo Jesus. Glória a Deus. Mas ainda há uma última afirmação de João, verso 14. João deixa o melhor para depois. Jesus é Deus, é supremo. Mas isso aqui, queridos, é bom demais. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade.
A sétima afirmação de João é que Jesus é o Deus que habita em nós. Jesus é o Deus que habita conosco. E isso, para essa época, era estranho, porque os deuses não habitavam com os homens. Os deuses gregos, os deuses romanos, os deuses pagãos exigiam sacrifícios humanos, exigiam sangue e moravam distante dos homens. Mas Paulo começa a anunciar um Jesus, João, os apóstolos também começam a anunciar um Jesus que vive no meio de nós. Há um Deus que passeia no meio de nós. Ele não é o Deus distante, mas Ele é o Deus conosco. E essa foi a palavra que o anjo Gabriel deu para Maria. Você vai ter um filho, vai ficar grávida. Ela disse, como? Eu não conheço nenhum homem, nunca tive relação sexual com nenhum homem. E o anjo falou, para Deus não é impossível. E esse ser que vai ser gerado dentro de você, que está sendo gerado, será chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Essa foi a revelação, a maior revelação que o mundo já ouviu. O Deus Todo-Poderoso habita no meio de nós. Ele é o Deus que está perto de nós. É o Deus que sente a nossa dor. É o Deus que se compadece do sofrimento humano, porque Ele mesmo sofreu. Ele é o Deus que se humilhou e tornou-se um de nós. Filipenses 2 diz que Ele foi baixando a mais vil condição, a condição humana, e foi até a morte de cruz. Então Ele é o Deus que se humilhou, e tornou-se igual a nós, e até servo dos servos. Ele tornou-se menor que nós. Ele é o Deus que perdoa os pecadores. É o Deus que recebe as prostitutas. É o Deus que toca nos leprosos. É o Deus que acolhe os rejeitados. É o Deus que cura os aleijados e os cegos. E não rejeita os repudiados pela sociedade. Ele é o Deus que assume a natureza humana e desce à mais baixa condição de criatura, fisicamente frágil e debilitada. É judeu, ele é carpinteiro, ele passa a maior parte de sua vida trabalhando, um trabalho duro, na carpintaria do Pai. Ele é o Deus que vive grande parte de sua vida no trabalho sofrido, pesado. Ele é filho de uma família pobre. Ele é o Deus que se identificou com a natureza humana. É o Deus que habita em nós. É o Deus que sabe a nossa dor. É o Deus que compartilha do nosso sofrimento. Não é um Deus evasivo, não é um Deus distante, não é um Deus que se isolou da humanidade, mas é o Deus que se envolveu com o homem. É o Deus que sente na pele o que nós sentimos. Esse é Emanuel, é o Deus conosco. O Verbo, o Deus Criador do universo, se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória. Né? João capítulo 1, verso 1, eu quero só complementar com esse versículo. O que era desde o princípio, ou seja, Jesus. O que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram na palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que tenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Nós tocamos no verbo da vida. Já imaginou, queridos, que privilégio? Eles tocaram no verbo da vida. Eles abraçaram, eles apalparam, eles pegaram em Deus. Em Deus em carne. Então essa é a maior revelação do Evangelho. Deus está entre nós. Nós cantamos um hino agora há pouco. Jesus está aqui. Glória a Deus. Ele está aqui. Ele é presente. No meio dos louvores, Deus habita. A plenitude do Senhor está presente nesse lugar, nas nossas vidas. Ele é conosco. E você pode orar, porque Ele não é indiferente à sua oração. Seja qual for a oração, de joelhos, em pé,
deitado, de qualquer forma. Você fala com Deus Todo-Poderoso. E Davi diz assim: bendito seja o Deus que não me rejeita a oração e não afasta de mim a sua graça. Você pode ter certeza que quando você ora, Deus ouve a sua oração. Às vezes o diabo tem colocado diante de nós algumas dúvidas, como ele coloca no meu coração. Será que Deus me escuta? Será que Deus está me ouvindo? Será que vale a pena orar? Deus não rejeita o seu povo. Quando o povo de Israel estava no Egito, eles oraram. E Deus disse assim: Moisés, vai lá e diz para ele que eu estou vendo a dor deles. Eu estou sentindo o peso deles. Eu conheço as suas necessidades. Deus conhece, queridos. Nós adoramos o Deus presente, não o Deus distante. O Deus Emanuel, o Deus conosco. Glória a Deus. E eu quero terminar dizendo assim, que se Jesus sustenta o universo, o que somos nós para que Ele não sustente a gente? Jesus cuida de cada área da nossa vida. De cada área, todas as áreas. Pessoais, financeiras, familiares, do nosso interior, de tudo que somos. Ele sabe as nossas fragilidades. Ele nos perdoa, nos abençoa, nos abraça. Eu vi um vídeo, acho que alguns irmãos viram, tão lindo, de uma senhora bem idosa. Ela pediu para Jesus abraçar ela e ele veio e abraçou. Que testemunho. Quantos viram esse vídeo aqui? Que vídeo lindo, queridos. E ela chorando, né? Que Jesus veio e abraçou, porque Ele é o Deus presente. Ele é o Deus que abraça mesmo, o Deus que vem. Amém? Fique em pé. Vamos cantar ao Senhor. Vamos adorar Jesus. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é o Deus que está longe, mas que está perto. Ele é o Deus de lá e o Deus de cá. É o Deus Todo-Poderoso, mas também é o meu Deus. É o meu Deus. É o meu refúgio. É o meu baluarte. E nele confiarei. Eu queria que você fosse para casa hoje à noite, declarando que esse Deus Todo-Poderoso é o seu Deus. É o Deus que ama. É o Deus que sara. É o Deus que perdoa. É o Deus que pagou o maior preço de todos. Ele morreu na cruz por nós. Ele pagou o maior sacrifício de todos os sacrifícios que alguém jamais poderia pagar. Ele sentiu a maior dor que alguém poderia sentir lá na cruz, por causa de mim, por causa de você. Glória a Ele. Glória a Deus.